Numa fazenda luxuosa, um cavalo castanho magnífico é brutalmente forçado a competir pelo seu dono milionário. Quando ele perde a corrida, o homem explode em fúria e o persegue com um machado para aterrorizá-lo como punição. O animal, em pânico, tenta saltar uma cerca de arame farpado para escapar, mas acaba emaranhado nos fios cortantes. O fazendeiro olha friamente para o animal sofrendo e declara com crueldade: "Esse é o destino que você merece. Ninguém vai tirar você daqui." É então que um mendigo de 60 anos, que caminha pelas estradas empoeiradas, encontra o cavalo preso na cerca. Mas há algo sobre este homem idoso que ninguém imagina. Algo que conecta seu passado sombrio diretamente com o fazendeiro cruel. O que ele faz para salvar o cavalo vai desencadear uma batalha épica contra a injustiça, numa jornada que mudará ambas as vidas para sempre. O nevoeiro matinal ainda pairava sobre os campos quando o som ecoou pela estrada de terra batida, cascos galopando em pânico, cada batida contra o chão ressonando como tambores de guerra no silêncio do amanhecer. Joaquim parou abruptamente, suas mãos calejadas apertando o cabo da enxada enferrujada que carregava como bengala, e ergueu os olhos cansados na direção do barulho. Aos 60 anos, seus ombros curvados pela vida dura contavam histórias que sua boca jamais revelaria. As roupas remendadas penduradas em seu corpo magro eram tudo o que restara de uma existência que um dia foi digna. Seus pés descalços, endurecidos pelo asfalto quente e pela terra fria, conheciam cada pedra daquela estrada que percorria diariamente em busca de algum trabalho temporário, alguma sobra de comida, algum gesto de compaixão. O som se intensificou. Era terror puro traduzido em movimento, e Joaquim reconheceu imediatamente. 40 anos cuidando de animais lhe ensinaram a diferença entre um galope de alegria e um galope de desespero. Este era o segundo tipo, e algo em seu peito se contraiu com uma familiaridade dolorosa. Através da névoa, uma sombra branca emergiu como um fantasma materializado. O cavalo surgiu na curva da estrada, sua pelagem alva brilhando mesmo sob a luz fraca do amanhecer, as crinas esvoaçando como bandeiras de rendição. Seus olhos, arregalados de terror, refletiam um medo primitivo que fez Joaquim sentir um aperto na garganta. Atrás do animal, uma figura humana apareceu. Joaquim não precisou ver o rosto para reconhecer a silhueta robusta de Coronel Benedito, o fazendeiro mais rico da região. O homem empunhava algo nas mãos, e o reflexo metálico que captou a luz da manhã fez o estômago de Joaquim revirar. Era um machado, não erguido para golpear, mas brandido como instrumento de intimidação. Uma ameaça que fazia o pobre animal correr em desespero absoluto. Maldito animal inútil! A voz do coronel cortou o ar matinal como uma lâmina. Perdeu a corrida e agora quer me desafiar? Vou te ensinar quem manda aqui. O cavalo, em sua fuga desesperada, avistou a cerca de arame farpado que separava a estrada da propriedade vizinha. Sem opções, o animal tentou o salto impossível. Joaquim assistiu, impotente, quando os cascos traseiros se emaranharam nos fios cortantes. O relincho de dor que ecoou pelos campos foi como uma punhalada em sua alma. O coronel parou abruptamente ao ver seu prêmio preso na cerca, ofegando de raiva e esforço. Por um momento, seus olhos se encontraram com os de Joaquim através da distância. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. O fazendeiro esboçou um sorriso cruel, como se a presença do mendigo adicionasse um tempero especial à sua manhã. "Olha só quem apareceu", murmurou Benedito, alto o suficiente para que Joaquim ouvisse. O grande ladrão, testemunhando a disciplina de um animal de verdade. Talvez aprenda alguma coisa. Joaquim abaixou os olhos, mas não por humilhação. Era uma estratégia de sobrevivência aprendida duramente ao longo dos últimos 5 anos. Não provocar, não desafiar,
não dar motivos para que a vida já difícil se tornasse impossível. Mas quando ergueu o olhar novamente, foi direto para o cavalo preso na cerca. O animal o observava com uma intensidade que transcendia o momento. Havia algo naqueles olhos escuros, uma súplica silenciosa que tocou um lugar profundo em sua memória. Joaquim conhecia aquele olhar, conhecia aquele cavalo. Era Tempestade, o potro que ele mesmo havia ajudado a nascer 15 anos atrás, quando ainda era funcionário exemplar da fazenda São Benedito. O mesmo animal que costumava se acalmar apenas com o som de sua voz, que comia açúcar de suas mãos e descansava a cabeça em seu ombro nas tardes quentes. O coronel deu meia volta e partiu, deixando para trás apenas a poeira levantada por suas botas e a promessa implícita de que voltaria para resolver a situação do cavalo. Joaquim permaneceu imóvel, até que o som dos passos se perdeu na distância. Então começou a caminhar lentamente em direção à cerca. Tempestade o observou se aproximar e, por um instante, 15 anos de separação desapareceram. O cavalo emitiu um som baixo, quase um murmúrio, que soava como reconhecimento. Joaquim estendeu a mão trêmula, e quando seus dedos tocaram o focinho sedoso, soube que sua vida estava prestes a mudar novamente. Desta vez, porém, ele não fugiria. O toque do focinho sedoso contra sua palma desencadeou uma torrente de lembranças que Joaquim havia tentado enterrar por 5 longos anos. Seus dedos tremeram quando acariciou delicadamente o rosto de Tempestade, e por um momento não era mais o mendigo rejeitado pela sociedade, mas o Joaquim de antes, o homem respeitado, o funcionário exemplar, aquele em quem todos confiavam. "Eu sei, meu velho amigo", sussurrou, sua voz rouca pela emoção. "Eu também não esqueci." O arame farpado havia cortado profundamente as patas traseiras do cavalo, e pequenas gotas de sangue manchavam a terra seca. Joaquim examinou os ferimentos com a experiência de quem dedicara a vida inteira ao cuidado de animais. Nada fatal, mas doloroso o suficiente para manter Tempestade imobilizado e vulnerável. Enquanto suas mãos experientes avaliavam os danos, sua mente voltou àquela noite terrível de 5 anos atrás. Fora uma sexta-feira chuvosa, quando o coronel Benedito o chamara ao escritório da fazenda. Joaquim ainda se lembrava do cheiro de couro e tabaco que impregnava a sala, das prateleiras repletas de troféus de cavalos premiados, muitos deles animais que ele próprio havia treinado e cuidado. "Joaquim", dissera o coronel, sem levantar os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa de mogno. "Descobri algumas irregularidades na contabilidade dos últimos meses. Dinheiro sumindo, ração sendo desviada, equipamentos desaparecendo." O coração de Joaquim havia saltado no peito, não por culpa, mas por preocupação genuína. Como capataz dos estábulos, ele era responsável por supervisionar tudo relacionado aos animais. Se havia problemas administrativos, ele queria ajudar a resolver. "Coronel, posso revisar todos os registros que mantenho. Tenho anotações detalhadas de cada..." "Não será necessário." A voz do fazendeiro cortara suas palavras como uma lâmina. "Já encontrei o culpado." Foi então que Benedito ergueu os olhos, e Joaquim viu algo que nunca esqueceria, um brilho frio e calculista que não combinava com a situação. Não era a expressão de alguém que descobrira um crime, mas de alguém que acabara de criar um... "Você, Joaquim, foi você quem roubou de mim." A acusação havia caído sobre ele como um raio em céu claro. Documentos foram apresentados, notas fiscais adulteradas, recibos falsificados, registros de vendas que jamais havia feito. Tudo parecia real, tudo apontava para ele. E Joaquim compreendeu com horror crescente que fora meticulosamente incriminado. "Coronel, eu nunca... O senhor me conhece há 15 anos. Cuidei dos seus cavalos como se fossem meus próprios filhos. E foi exatamente por isso que conseguiu me enganar por tanto tempo.
replicara Benedito, levantando-se da cadeira com teatralidade ensaiada. Confiança mal colocada. Joaquim, meu erro foi acreditar em você. Agora, 5 anos depois, ajoelhado ao lado de Tempestade preso na cerca, Joaquim finalmente compreendia o que realmente acontecera naquela noite. O coronel não descobrira um culpado, criara um bode expiatório para encobrir sua própria incompetência administrativa. Os negócios da fazenda vinham mal das pernas há meses. Gastos excessivos e investimentos ruins haviam gerado prejuízos. E alguém precisava pagar a conta. Joaquim fora a escolha perfeita, um funcionário leal demais para se defender adequadamente, respeitado demais para que alguém questionasse as acusações, e pobre demais para contratar um advogado competente. O som de passos na estrada de terra o trouxe de volta ao presente. Uma mulher se aproximava, carregando uma cesta de vime e observando com curiosidade a cena à sua frente. Joaquim a reconheceu imediatamente. Era Dona Isaura, dona da pequena venda no centro da cidade, uma das poucas pessoas que ainda lhe dirigia a palavra ocasionalmente. Joaquim, o que aconteceu com esse cavalo? Ele se levantou lentamente, limpando as mãos sujas de sangue na camisa rasgada. Ficou preso no arame, Dona Isaura. Está ferido, mas não é grave. A mulher se aproximou, franzindo o senho quando reconheceu o animal. Este não é o cavalo premiado do coronel Benedito? Aquele que ganhou a corrida no ano passado? É ele mesmo, Tempestade. Isaura o observou com uma expressão intrigada. Você conhece esse cavalo? Por um momento, Joaquim hesitou. Falar sobre o passado significava abrir feridas que preferia manter fechadas. Mas algo na forma como Tempestade o observava, confiante e expectante, o fez decidir pela verdade. Eu ajudei este cavalo a nascer, Dona Isaura. Cuidei dele durante os primeiros anos de vida, antes de tudo acontecer. A compreensão surgiu lentamente no rosto da mulher. Ela conhecia a história, como todos na região conheciam. A diferença era que, ao contrário da maioria, Isaura sempre tivera suas dúvidas sobre a versão oficial dos fatos. E agora? O que vai fazer? Joaquim olhou para a Tempestade, depois para as próprias mãos calejadas. A resposta saiu de seus lábios antes mesmo que sua mente consciente a formulasse completamente. Vou cuidar dele. Não posso fazer muito, mas posso tentar aliviar sua dor. Isaura assentiu lentamente. Então abriu sua cesta e retirou um pedaço de pão e uma pequena garrafa de água. Tome, você vai precisar de energia. Quando ela partiu, deixando Joaquim sozinho com Tempestade novamente, o homem soube que acabara de cruzar uma linha invisível. Não havia mais como fingir que não via, que não se importava, que podia simplesmente seguir em frente. O coronel Benedito havia destruído sua vida uma vez. Agora, ao decidir ajudar Tempestade, Joaquim sabia que estava se colocando novamente na mira do homem mais poderoso da região. Mas desta vez, ele não estava disposto a recuar sem lutar. A lua crescente iluminava fracamente a estrada quando Joaquim retornou na primeira noite. Havia passado o dia inteiro pensando em Tempestade, imaginando o animal sozinho e ferido, preso naquele arame cruel. Durante suas caminhadas em busca de trabalho, seus pensamentos voltavam constantemente àqueles olhos que o reconheceram, aquele focinho que procurou seu toque com a confiança de tempos passados. Carregava consigo uma garrafa plástica com água que conseguira encher numa torneira pública e alguns pedaços de capim que colhera discretamente ao longo do dia. Não era muito, mas era tudo o que podia oferecer. Seus pés descalços conheciam cada pedra daquela estrada, e ele se movia silenciosamente através da escuridão, guiado pela memória e pela determinação. Quando chegou ao local, Tempestade ergueu a cabeça imediatamente.
O cavalo havia passado o dia inteiro naquela posição desconfortável, as patas traseiras ainda emaranhadas no arame farpado, mas seus olhos brilharam ao reconhecer a silhueta familiar se aproximando. "Calma, meu amigo", sussurrou Joaquim, sua voz baixa para não chamar atenção. "Vim cuidar de você." Aproximou-se lentamente, deixando que Tempestade farejasse sua presença antes de estender a mão. O cavalo encostou o focinho em sua palma, e Joaquim sentiu uma onda de emoção que quase o derrubou. Era como se 15 anos de separação se dissolvessem naquele simples gesto de confiança. Suas mãos calejadas começaram a examinar cuidadosamente o arame que prendia as patas do animal. O metal estava entrelaçado de forma complexa, e cada movimento precisava ser calculado para não causar mais ferimentos. Joaquim trabalhou pacientemente, sussurrando palavras de conforto enquanto seus dedos sangravam pelos cortes dos fios afiados. "Lembra quando você era pequeno?", murmurou enquanto afrouxava cuidadosamente um dos arames. "Não conseguia dormir nas noites de tempestade. Eu ficava no estábulo com você, cantando aquelas músicas antigas que minha mãe me ensinou." Tempestade permaneceu imóvel, como se entendesse que cada movimento podia piorar sua situação. Havia uma paciência digna no animal, uma compreensão mútua entre ele e o homem que trabalhava para libertá-lo. O processo era lento e doloroso. A cada fio que conseguia soltar, Joaquim descobria outro emaranhado mais profundo. Suas costas doíam pela posição curvada. Seus joelhos protestavam contra o chão duro, mas ele continuou trabalhando. Havia algo quase meditativo naquele ritual noturno. Apenas ele, o cavalo e a lua silenciosa testemunhando seu esforço. "Sabe, Tempestade", continuou conversando, "mas para acalmar a si mesmo do que ao animal, eu costumava sonhar que um dia teria minha própria fazenda. Pequena, mas minha. Onde pudesse cuidar dos animais do jeito certo, com respeito e carinho." Conseguiu soltar um dos fios principais, e Tempestade moveu ligeiramente a pata, testando sua liberdade parcial. O alívio no olhar do animal foi como um presente para Joaquim. Ofereceu então a água que trouxera, derramando-a cuidadosamente em sua mão curvada. Tempestade bebeu avidamente, sua língua áspera lambendo cada gota preciosa. Depois, Joaquim apresentou o capim que colhera, observando com satisfação enquanto o cavalo mastigava lentamente, saboreando cada fibra. "Amanhã vou tentar trazer algo melhor", prometeu, acariciando o pescoço do animal. "Talvez consiga algumas cenouras velhas no mercado." Foi quando ouviu o ruído distante de um motor. Faróis cortaram a escuridão da estrada, e Joaquim sentiu seu coração acelerar. Rapidamente, recolheu a garrafa vazia e se afastou da cerca, escondendo-se atrás de uma árvore próxima. O veículo passou devagar e, pelos faróis, Joaquim reconheceu a caminhonete do Coronel Benedito. O fazendeiro estava fazendo sua ronda noturna, verificando suas propriedades. Por um momento terrível, Joaquim achou que seria descoberto, mas a caminhonete continuou seu caminho, desaparecendo na curva seguinte. Quando voltou para junto de Tempestade, o cavalo o observava com uma expressão que parecia quase humana em sua compreensão. Era como se o animal soubesse que Joaquim estava arriscando tudo para ajudá-lo. "Não se preocupe", sussurrou Joaquim, voltando a trabalhar nos arames. "Não vou desistir de você, nunca mais." Conseguiu soltar mais alguns fios antes que a fadiga o vencesse. Suas mãos estavam sangrando mais intensamente agora, e ele sabia que precisava parar antes que perdesse muita força. Mas o progresso era visível. Tempestade tinha agora muito mais mobilidade em uma das patas traseiras. "Amanhã à noite voltarei", prometeu, beijando suavemente o focinho do animal. "E vamos continuar até você estar livre." Começou a se afastar, mas parou quando ouviu um som baixo vindo de Tempestade. Era quase como um murmúrio de gratidão,
um reconhecimento da dedicação que estava recebendo. Joaquim sorriu, o primeiro sorriso genuíno que esboçara em meses. Enquanto caminhava de volta pela estrada escura, dirigindo-se ao pequeno abrigo improvisado sob uma ponte onde passava as noites, Joaquim sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Propósito. Havia encontrado uma razão para levantar a cada manhã, uma missão que dava significado aos seus dias vazios. Não sabia ainda que sua dedicação silenciosa estava sendo observada por olhos que preferia evitar. Também não imaginava que, na mansão do Coronel Benedito, planos estavam sendo traçados para transformar sua compaixão em seu maior pesadelo. Na escuridão da noite, apenas a lua testemunhava o nascimento de uma lealdade que desafiaria toda a crueldade do mundo. Mas alguns segredos, por mais bem guardados que sejam, têm o poder de se revelar no momento mais perigoso. A segunda noite trouxe chuva. Joaquim caminhou pela estrada lamacenta, seus pés descalços escorregando nas poças que se formavam entre as pedras. A água fria penetrava suas roupas já gastas, mas nada disso importava. Tempestade o esperava, e uma promessa feita a um animal ferido valia mais que seu próprio conforto. Quando chegou à cerca, encontrou o cavalo visivelmente abatido. A chuva havia transformado o local em um lamaçal, e Tempestade tremia tanto pelo frio quanto pela dor dos ferimentos que não conseguiam cicatrizar adequadamente na umidade constante. Meu Deus, murmurou Joaquim, vendo o estado do animal. Isso não pode continuar assim. Tirou sua própria camisa, a única peça seca que ainda possuía, e começou a secar cuidadosamente o corpo de Tempestade. O cavalo se inclinou para o toque, buscando o calor humano como se fosse sua única salvação naquela noite fria e miserável. Foi quando Joaquim percebeu que não estavam sozinhos. Uma figura pequena se movia nas sombras próximas, observando-os silenciosamente. Por um momento, o pânico tomou conta dele. Seria alguém enviado pelo coronel? Mas quando a figura se aproximou, ele reconheceu o rosto jovem de Marina, a filha de Dona Isaura. A moça de 22 anos era conhecida na região por sua determinação incomum. Havia estudado veterinária na capital e retornado há pouco tempo para ajudar os criadores locais. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência e compaixão, qualidades que a tornavam respeitada apesar da idade. Joaquim, sua voz era baixa, quase um sussurro. O que está fazendo aqui? Ele a fitou em silêncio por um momento, avaliando se podia confiar na jovem. Havia algo em seu olhar que lhe transmitia segurança. Uma sinceridade que contrastava drasticamente com a falsidade que dominava a região. Cuidando dele, respondeu simplesmente, continuando a secar Tempestade. Marina se aproximou mais, e Joaquim pôde ver que ela carregava uma sacola pequena. Minha mãe me contou sobre vocês dois, sobre o que aconteceu ontem de manhã. E o que sua mãe disse exatamente? Que um homem bom estava tentando ajudar um animal que não merecia sofrer. Marina se ajoelhou ao lado de Joaquim, examinando profissionalmente os ferimentos de Tempestade. Trouxe algumas coisas que podem ajudar. Da sacola, ela retirou um antisséptico, algumas bandagens e remédios para a dor. Joaquim a observou trabalhar com movimentos precisos e gentis. Suas mãos pequenas, mas firmes, enquanto tratava dos cortes causados pelo arame farpado. Por que está fazendo isso? Perguntou Joaquim, genuinamente intrigado. De ajudar um mendigo e um cavalo que nem é seu. Marina parou seu trabalho por um momento e o encarou diretamente. Porque é a coisa certa a fazer. E porque eu também tenho minhas dúvidas sobre o que realmente aconteceu com você há 5 anos. A confissão o pegou desprevenido. Suas dúvidas? Meu pai era contador, Joaquim. Antes de morrer, ele trabalhava com vários fazendeiros da região, incluindo o Coronel Benedito. Ele sempre me dizia que os números contam histórias que as pessoas preferem esconder.
Ela voltou a tratar dos ferimentos de Tempestade, mas continuou falando. Nos meses anteriores à sua saída da fazenda, meu pai comentou várias vezes sobre irregularidades nos gastos do coronel. Investimentos ruins, compras desnecessárias, dívidas que se acumulavam. Joaquim sentiu seu coração acelerar. E depois que fui embora, magicamente, os problemas financeiros se resolveram, como se alguém tivesse encontrado um culpado conveniente para todos os prejuízos anteriores. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Marina terminou de tratar Tempestade e se levantou, limpando as mãos em um pano que trouxera. Não posso provar nada, admitiu. Meu pai morreu poucos meses depois, e todos os documentos que ele mantinha desapareceram misteriosamente de seu escritório. E por que está me contando isso agora? Marina sorriu tristemente. Porque ver você aqui, cuidando deste cavalo, mesmo sabendo dos riscos que está correndo, me lembra de quem você realmente é. O Joaquim que eu conhecia quando criança nunca roubaria nada de ninguém. Ela se preparou para partir, mas Joaquim a deteve com uma pergunta que o atormentava. Marina, o coronel sabe que você está aqui? Ainda não, mas ele descobrirá, eventualmente. O coronel Benedito tem olhos e ouvidos por toda a região. Ela fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. Na verdade, há algo mais que você precisa saber. Joaquim esperou, pressentindo que o que viria a seguir mudaria tudo. Ontem à tarde, o coronel foi até a loja da minha mãe. Fez várias perguntas sobre você. Onde tem dormido? Se alguém tem lhe oferecido trabalho? Se tem sido visto por aqui com frequência? O sangue de Joaquim gelou nas veias. E o que sua mãe disse? Que não sabia de nada, mas ele não pareceu convencido. Marina tocou suavemente o braço dele. Joaquim, seja qual for o seu plano para ajudar Tempestade, você precisa ser muito cuidadoso. O coronel está desconfiado. Depois que Marina partiu, Joaquim permaneceu mais um tempo com Tempestade, mas sua mente estava agitada. Se o coronel já estava investigando sua presença na região, quanto tempo levaria para descobrir suas visitas noturnas ao cavalo? Enquanto trabalhava para soltar mais fios do arame, uma nova preocupação cresceu em seu peito. E se sua tentativa de ajudar Tempestade acabasse colocando outras pessoas em perigo? Marina e Dona Isaura já haviam demonstrado bondade para com ele. E no mundo controlado pelo coronel Benedito, bondade podia ser punida severamente. Quando finalmente se despediu de Tempestade naquela noite, Joaquim carregava uma certeza sombria. O tempo estava se esgotando. Logo, muito em breve, seria forçado a tomar uma decisão que definiria não apenas o destino do cavalo, mas o rumo de sua própria vida. E no fundo de seu coração, ele sabia que já havia feito sua escolha. O amanhecer da terceira manhã trouxe consigo uma descoberta que fez o estômago de Joaquim revirar. Quando se aproximou da cerca onde Tempestade permanecia preso, encontrou algo que não estava lá na noite anterior. Uma pequena câmera de segurança instalada discretamente em um poste próximo. Sua lente direcionada exatamente para o local onde o cavalo se encontrava. Joaquim parou abruptamente, fingindo apenas estar passando pela estrada. Seu coração martelava no peito enquanto observava a câmera do canto do olho. Era pequena e moderna, claramente instalada durante as primeiras horas da manhã. O coronel Benedito havia decidido descobrir quem estava interferindo em sua propriedade. Tempestade o viu se aproximar e relinchinou baixinho, um som que misturava esperança e desespero. O animal havia esperado por ele a noite toda, e agora Joaquim precisava fingir que não o conhecia, que era apenas um mendigo passando casualmente pela estrada. "Desculpe, meu amigo", murmurou entre dentes. Baixo demais para que qualquer microfone pudesse captar. "Vou ter que encontrar outro jeito." Continuou caminhando pela estrada, mas cada passo que o afastava de Tempestade era como uma punhalada.
O cavalo tentou segui-lo com o olhar, e Joaquim pôde ver a confusão e tristeza nos olhos escuros do animal. Era como abandonar um filho. Durante o resto do dia, Joaquim vagou pela região, tentando pensar em uma solução. A câmera tornava impossível qualquer aproximação direta, mas ele conhecia aquelas terras melhor que qualquer sistema de segurança. Havia trabalhado ali por 15 anos. Conhecia cada trilha, cada cerca, cada caminho alternativo. Foi no meio da tarde que encontrou Marina na praça central da cidade. A jovem veterinária conversava com alguns criadores locais quando o viu se aproximar. Seus olhos se encontraram por um breve momento e ela entendeu imediatamente que algo havia mudado. Com licença, disse ela aos outros homens. E preciso verificar uma coisa na farmácia veterinária. Joaquim a seguiu discretamente até a pequena farmácia onde ela comprava seus suprimentos. Quando estavam sozinhos entre as prateleiras de medicamentos, Marina se virou para ele com preocupação estampada no rosto. O que aconteceu? Câmeras, disse Joaquim simplesmente. Ele instalou câmeras. Marina fechou os olhos por um momento, como se tivesse esperado por isso. Eu sabia que isso ia acontecer. O coronel não é idiota. Se alguém estava cuidando do cavalo, ele ia descobrir um jeito de pegar a pessoa. Não posso mais me aproximar dele durante o dia. E à noite, Joaquim balançou a cabeça. É muito arriscado. E o Tempestade? Como ele está? A dor na voz de Joaquim era evidente. Piorando, os ferimentos não estão cicatrizando. E ele está ficando cada vez mais fraco. Precisa de cuidados constantes. Não apenas essas visitas esporádicas. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, claramente pensando. Quando falou novamente, sua voz carregava uma determinação que Joaquim reconheceu como sendo muito parecida com a sua própria. Vou falar com o coronel. Marina, não! A resposta de Joaquim foi imediata e desesperada. Você não entende como ele é perigoso. Pode acabar com sua carreira, com sua vida aqui na região. E você não entende que não posso simplesmente assistir um animal sofrer quando tenho conhecimento para ajudá-lo. Seus olhos brilhavam com determinação. Sou veterinária, Joaquim. É meu dever. Mas vou inventar uma desculpa qualquer. Direi que estava passando pela estrada e vi o cavalo ferido. Oferecerei meus serviços profissionais. Marina tocou o braço dele gentilmente. Não vai dar para salvá-lo apenas com visitas noturnas. Ele precisa de tratamento médico adequado. Joaquim sabia que ela estava certa, mas a preocupação o consumia. E se o coronel desconfiar? E se ele perceber que você sabe sobre mim? Então, enfrentaremos esse problema quando ele aparecer. Marina sorriu, mas havia nervosismo por trás de sua bravata. Por enquanto, vamos nos concentrar em salvar Tempestade. Elas se separaram com um plano simples. Marina iria procurar o coronel Benedito naquela mesma tarde, oferecendo seus serviços veterinários para tratar do cavalo ferido. Joaquim permaneceria longe da área durante alguns dias, dando tempo para que qualquer suspeita sobre sua presença se dissipasse. Mas conforme as horas passavam, Joaquim sentia uma inquietação crescente. Havia algo sobre todo aquele cenário que não se encaixava perfeitamente. Por que o coronel havia deixado Tempestade preso na cerca por tanto tempo? Por que não havia chamado um veterinário imediatamente? A resposta veio até ele como um raio numa tarde clara. Era uma armadilha. Desde o início, tudo havia sido uma armadilha elaborada. O coronel sabia que Joaquim ainda estava na região. Sabia que o homem que um dia cuidara de Tempestade não conseguiria resistir a ajudar o animal ferido. A cena toda, o cavalo preso, os ferimentos, até mesmo a demora em buscar ajuda profissional, era um plano cuidadosamente orquestrado para atrair Joaquim e dar ao coronel uma nova oportunidade de destruí-lo completamente. E agora, Marina estava caminhando diretamente para o centro dessa teia de mentiras e manipulação. Joaquim começou a correr em direção à Fazenda São Benedito,
seus pés descalços batendo desesperadamente contra o asfalto quente. Precisava chegar lá antes que fosse tarde demais, antes que mais uma pessoa inocente fosse arrastada para o jogo cruel que o coronel Benedito jogava com vidas humanas. Mas enquanto corria, uma pergunta terrível ecoava em sua mente. E se já fosse tarde demais? E se Marina já estivesse face a face com o homem que transformara a manipulação em arte e crueldade em ciência? O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de vermelho como sangue. E Joaquim corria contra o tempo, sabendo que cada segundo perdido podia significar a destruição de mais uma vida inocente. Joaquim chegou aos portões da fazenda São Benedito quando o sol já tocava o horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que pareciam presságios de tempestade. Suas pernas tremiam pelo esforço da corrida, seus pulmões queimavam, mas a adrenalina do desespero o mantinha em movimento. O carro de Marina estava estacionado na entrada. Ela já estava lá dentro, face a face com o coronel. Através das janelas iluminadas da casa principal, Joaquim pôde ver silhuetas movendo-se na sala de estar. Reconheceu imediatamente a figura imponente do coronel Benedito, gesticulando amplamente enquanto falava. Marina estava sentada numa poltrona, sua postura rígida denunciando a tensão do momento. Joaquim se escondeu atrás de uma cerca próxima, tentando decidir o que fazer. Entrar pela porta da frente seria suicídio. O coronel o faria prender imediatamente por invasão de propriedade. Mas não podia simplesmente ficar ali, assistindo enquanto Marina se colocava em perigo por sua causa. Foi então que ouviu vozes vindas da varanda lateral da casa. O coronel havia saído com Marina, provavelmente para mostrar-lhe onde Tempestade estava preso. Joaquim se moveu silenciosamente entre as árvores, aproximando-se o suficiente para escutar a conversa sem ser visto. É realmente uma situação lamentável, estava dizendo o coronel, sua voz carregada de uma preocupação teatral. Meu pobre Tempestade preso naquela cerca há 3 dias. Já estava planejando chamar um veterinário, mas que sorte a senhorita ter aparecido. 3 dias? A voz de Marina carregava incredulidade mal disfarçada. Coronel, com todo o respeito, esse animal precisava de cuidados médicos urgentes. 3 dias é tempo demais para deixar qualquer ferimento exposto. Houve uma pausa, e Joaquim percebeu que o coronel havia parado de caminhar. Quando o homem falou novamente, sua voz tinha perdido toda a cordialidade fingida. Doutora Marina, a senhorita está insinuando que eu não cuido adequadamente dos meus animais? Não estou insinuando nada, coronel. Estou afirmando um fato médico veterinário. Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marina estava desafiando o coronel diretamente. E isso era exatamente o tipo de comportamento que o homem não tolerava. Ele precisava intervir antes que a situação saísse completamente de controle. Interessante, murmurou o coronel. Muito interessante mesmo. Sabe, doutora, há algumas coisas curiosas acontecendo por aqui ultimamente. Alguém tem visitado meu cavalo durante as noites. Alguém tem cuidado dele. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina havia entendido que caíra numa armadilha, mas sua voz permaneceu firme quando respondeu. Se alguém estava cuidando do animal, deveria estar agradecido, não investigando. Ah, mas eu conheço muito bem quem é esse alguém. O coronel riu, um som frio e desagradável. É meu velho amigo Joaquim, o ladrão que eu demiti há 5 anos. Ele voltou para terminar o que começou. Joaquim não é ladrão. As palavras saíram da boca de Marina antes que ela pudesse se controlar. Foi nesse momento que Joaquim soube que não podia mais se esconder. Marina havia se entregado, admitindo que o conhecia, que acreditava em sua inocência. Agora ela estava completamente à mercê do coronel e tudo por tentar ajudar. Joaquim se levantou lentamente de seu esconderijo e começou a caminhar em direção à varanda.
Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme e clara quando falou: "Deixe ela em paz, Benedito. Quem você quer é a mim." Ambos se viraram em sua direção. Marina empalideceu ao vê-lo, claramente preocupada com sua segurança. O coronel, por outro lado, sorriu como um predador que acabara de ver sua presa caminhar voluntariamente para a armadilha. Joaquim, que bela surpresa! O sarcasmo escorria de cada palavra. Finalmente decide mostrar a cara depois de tanto tempo se escondendo. Marina não tem nada a ver com isso, disse Joaquim, ignorando a provocação. Ela só queria ajudar um animal ferido. Deixe ela ir embora. Oh, mas ela tem tudo a ver com isso. O coronel caminhou lentamente ao redor deles, como um tubarão cercando suas presas. Ela admitiu conhecê-lo. Admitiu acreditar que você não é ladrão. Isso a torna sua cúmplice. Cúmplice de quê? Marina encontrou sua voz novamente, e havia fúria nela agora. De cuidar de um animal que o senhor abandonou ferido. Cúmplice de invasão de propriedade, de perturbação da ordem, de desafiar minha autoridade em minhas próprias terras. Joaquim deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e o coronel. Você quer me destruir de novo? Então me destrua, mas deixe ela fora disso. Destruir você? O coronel riu genuinamente agora. Joaquim, você se destruiu sozinho há 5 anos quando decidiu roubar de mim. Eu apenas expus a verdade. Que verdade? A voz de Marina cortou o ar como uma lâmina. A verdade sobre suas próprias incompetências administrativas. A verdade sobre como você precisava de um bode expiatório para seus prejuízos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coronel fitou Marina com olhos que prometiam retaliação, mas ela não recuou. Havia algo na postura da jovem veterinária que sugeria que ela sabia mais do que estava revelando. Cuidado com suas palavras, doutora, disse o coronel lentamente. Acusações falsas podem ter consequências graves. Então vamos falar sobre acusações falsas, replicou Marina, tirando um envelope do bolso. Porque eu tenho algumas perguntas muito interessantes sobre a contabilidade da sua fazenda nos meses anteriores à demissão do Joaquim. Joaquim olhou para Marina com surpresa e admiração. Ela havia preparado isso, havia vindo armada com evidências. Não era apenas uma tentativa impulsiva de ajudar Tempestade. Era uma confrontação planejada. O coronel Benedito percebeu também que o jogo havia mudado. Sua expressão se transformou, perdendo toda a arrogância confiante e ganhando algo muito mais perigoso. Vocês dois cometeram um erro muito grave, disse ele lentamente. Mas não se preocupem, eu vou me certificar de que paguem por ele. Enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, mergulhando a fazenda na escuridão, Joaquim compreendeu que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. A guerra havia começado oficialmente e desta vez não haveria como se esconder. O som de um motor aproximando-se interrompeu a tensão que pairava sobre a varanda. Faróis cortaram a escuridão crescente e um carro desconhecido estacionou ao lado do veículo de Marina. Joaquim franziu o senho, tentando identificar quem poderia estar chegando naquele momento crucial. Uma mulher desceu do carro e, mesmo na penumbra, Joaquim reconheceu imediatamente sua silhueta. Seu coração parou por um momento antes de disparar descontroladamente. Era Clara, sua filha, que não via há 3 anos. Clara tinha agora 28 anos e carregava nos ombros a mesma dignidade que sempre caracterizara a família antes da desgraça. Seus cabelos escuros estavam presos num coque simples, e ela vestia roupas que denunciavam vida na cidade grande, mas eram seus olhos, os mesmos olhos escuros de sua mãe falecida, que fizeram Joaquim sentir como se o chão desaparecesse sob seus pés. Papai, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. O coronel Benedito olhou da filha para o pai, claramente calculando como essa nova variável afetaria seus planos. Marina permaneceu imóvel, mas Joaquim pôde ver em sua expressão que ela não esperava por esse desenvolvimento. Clara,
Joaquim mal conseguiu pronunciar o nome. O que? Como você? Recebi algumas informações interessantes sobre o que estava acontecendo aqui. Clara caminhou lentamente em direção ao grupo, seus olhos passando do pai para o coronel com uma expressão que misturava determinação e mágoa. Informações que me fizeram questionar muitas coisas sobre o que aconteceu há 5 anos. Ela parou a poucos metros de distância e Joaquim pôde ver que carregava uma pasta de documentos. Havia algo diferente em Clara, uma confiança que não possuía na última vez que se falaram. Era a postura de alguém que havia descoberto verdades importantes. Coronel Benedito, disse ela, virando-se para o fazendeiro. Lembra de mim? Sou Clara Santos, filha do homem que o senhor acusou de roubo há 5 anos. Claro que me lembro, replicou o coronel, mas havia cautela em sua voz agora. E lamento muito pelo que seu pai fez à nossa família. Interessante o senhor dizer isso. Clara sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. Porque eu passei os últimos 2 anos investigando exatamente o que meu pai fez. Joaquim olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Clara, você não deveria estar aqui. É perigoso. Perigoso? Clara riu. Um som amargo. Papai, eu trabalho como analista financeira em São Paulo. Passo meus dias investigando fraudes contábeis e irregularidades empresariais. Quando comecei a receber dicas anônimas sobre inconsistências na contabilidade da Fazenda São Benedito, decidi fazer uma pequena investigação particular. O coronel Benedito deu um passo para trás e Joaquim percebeu que o homem estava genuinamente preocupado pela primeira vez desde que a conversa começara. Dicas anônimas? Perguntou Marina, intrigada. Alguém me enviou cópias de documentos antigos da fazenda, registros de compras, vendas, investimentos feitos nos anos anteriores à demissão do meu pai. Clara abriu sua pasta e retirou vários papéis. Documentos que mostram um padrão muito claro de má gestão financeira e tentativas de encobrir prejuízos. Isso são mentiras! Explodiu o coronel. Documentos forjados por alguém que quer me prejudicar. São mentiras? Clara se aproximou dele, estendendo os papéis. Então o senhor pode explicar por que investiu R$200 mil em um projeto de criação de avestruzes que fracassou completamente? Ou por que comprou equipamentos agrícolas superfaturados de uma empresa que pertence ao seu cunhado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim olhava da filha para o coronel, começando a compreender a magnitude do que estava sendo revelado. Ou melhor ainda, continuou Clara, sua voz ganhando força. Porque os livros contábeis mostram que exatamente R$30 mil, a quantia pela qual meu pai foi acusado de roubar, foram transferidos para uma conta pessoal sua 3 dias depois da demissão dele. Isso é impossível, murmurou o coronel, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. É impossível, porque o senhor pensou que havia destruído todas as evidências? Clara sorriu novamente, e desta vez havia triunfo em sua expressão. Lamento informá-lo, mas bancos são obrigados a manter registros por 10 anos, e eu tenho contatos muito bons no sistema financeiro. Marina se aproximou de Clara, examinando os documentos com interesse crescente. Estes papéis mostram que o dinheiro foi desviado pelo próprio coronel? Não apenas isso. Mostram um padrão sistemático de apropriação indébita que durou pelo menos 2 anos antes da demissão do meu pai. Clara se virou para Joaquim, e havia lágrimas em seus olhos agora. Papai, você foi usado como bode expiatório para encobrir anos de corrupção e má gestão. Joaquim sentiu as pernas falharem. Encostou-se na parede da varanda, tentando processar o que estava ouvindo. Havia suspeito que fora injustiçado, mas nunca imaginara a extensão da conspiração contra ele. Mas como? Começou a perguntar. Como eu consegui esses documentos? Clara enxugou uma lágrima que escorreu por seu rosto. Porque alguém que trabalhou aqui durante anos decidiu que não podia mais viver com o peso da culpa.
Alguém que assistiu você ser destruído sabendo a verdade. Ela se virou para o coronel, que agora estava visivelmente pálido. Seu próprio contador, coronel Sebastião Moraes, o homem que o senhor forçou a falsificar os documentos que incriminaram meu pai. Ele guardou cópias de tudo durante todos esses anos, esperando pelo momento certo de expor a verdade. Sebastião morreu há 2 anos, disse o coronel fracamente. Sim, ele morreu. Mas antes disso, deixou uma confissão completa e todas as evidências com sua filha. Clara sorriu. Que por acaso é minha melhor amiga desde a faculdade e que decidiu que era hora de fazer justiça. O mundo de Joaquim virou de cabeça para baixo naquele momento. Não apenas sua inocência estava sendo provada, mas a extensão da traição que sofrera era muito maior do que jamais imaginara. Marina foi a primeira a quebrar o silêncio que se seguiu. Coronel Benedito, acredito que o senhor tem algumas explicações a dar. Mas quando todos se viraram para onde ele estava, descobriram que o homem havia desaparecido silenciosamente na escuridão, deixando para trás apenas o eco de sua culpa e o peso de 5 anos de injustiça finalmente sendo revelada. O silêncio que se seguiu à fuga do coronel foi carregado de emoções complexas. Pai e filha se olhavam através de 5 anos de separação, dor e mal-entendidos. Marina, percebendo a delicadeza do momento, se afastou discretamente, permitindo que a família tivesse sua privacidade. Clara, Joaquim finalmente encontrou sua voz, mas as palavras saíam embargadas. Você acreditou em mim o tempo todo? Lágrimas escorriam livremente pelo rosto da jovem agora. Não. Em papai, e essa é a verdade mais dolorosa de todas. Ela se aproximou lentamente, como se temesse que ele fosse desaparecer. Eu duvidei de você. Quando tudo aconteceu, quando nossa vida desmoronou, eu acreditei nas evidências. As palavras atingiram Joaquim como socos físicos, mas estranhamente não trouxeram raiva. Havia nelas uma honestidade brutal que ele respeitava. Você era jovem, Clara, e as evidências pareciam muito convincentes. Isso não é desculpa. A voz dela subiu, carregada de culpa e arrependimento. Você era meu pai. Eu deveria ter confiado em você, deveria ter lutado por você. Em vez disso, mudei de cidade, mudei meu sobrenome, tentei apagar qualquer conexão conosco. Joaquim sentiu seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. A dor da rejeição da filha havia sido uma das feridas mais profundas dos últimos 5 anos. Mas vê-la agora, reconhecendo seu erro e lutando para corrigi-lo, trouxe uma esperança que ele pensara ter perdido para sempre. Como você descobriu a verdade? Perguntou ele, precisando entender como chegaram a esse momento. Clara enxugou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. Foi Carla, a filha do Sebastião. Nós nos reencontramos numa conferência de contabilidade em São Paulo no ano passado. Quando ela descobriu quem eu era, ficou devastada. Ela parou para respirar profundamente antes de continuar. O pai dela havia carregado a culpa por todos esses anos. Nos últimos meses de vida, ele não conseguia mais dormir, repetindo sempre que havia destruído uma família inocente. Carla disse que ele chegou a tentar te procurar várias vezes, mas o coronel sempre o ameaçava. Sebastião sempre foi um homem bom, murmurou Joaquim, lembrando-se do contador tímido que trabalhava silenciosamente em seu pequeno escritório na fazenda. Imagino o peso que ele carregou. Carla me mostrou a confissão que ele escreveu antes de morrer. Cada detalhe de como o coronel o forçou a alterar os documentos, como criaram as evidências falsas contra você, como ele foi ameaçado de perder o emprego se não cooperasse. Clara fechou os olhos, como se as lembranças fossem dolorosas demais. Bebi aquela confissão umas 50 vezes, tentando aceitar que durante 5 anos eu havia abandonado meu próprio pai inocente. Marina se aproximou novamente, carregando uma cadeira de plástico que encontrara no depósito próximo. Joaquim,
Você precisa se sentar. Passou por muitas emoções fortes hoje. Ele aceitou gratamente a cadeira, sentindo o peso dos anos e das revelações em seus ossos. Clara se ajoelhou ao lado dele, pegando suas mãos calejadas entre as suas. Papai, eu passei 2 anos investigando tudo. Cada transação, cada documento, cada movimento financeiro da fazenda. Não queria apenas provar sua inocência, queria entender exatamente como fomos enganados. E o que você descobriu? Que o Coronel Benedito é um criminoso muito mais sofisticado do que imaginávamos. A fraude que ele cometeu não foi um ato desesperado, foi um sistema organizado. Ele desviou quase R$500 mil ao longo de 3 anos, sempre usando funcionários como testas de ferro. Marina se sentou numa pedra próxima, claramente absorvida pela revelação. R$500 mil? Isso é muito dinheiro. E explica por que ele foi tão cruel com seu pai, continuou Clara. Joaquim não era apenas um funcionário conveniente para culpar. Ele era o único que conhecia os animais e a operação bem o suficiente para potencialmente descobrir as irregularidades. A compreensão atingiu Joaquim como uma onda. Por isso ele sempre me afastava das reuniões financeiras nos últimos meses. Dizia que eu deveria me concentrar apenas nos animais. Exato. Ele estava preparando sua saída há meses, construindo as evidências falsas, se preparando para o momento em que precisaria de um culpado. O trio ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude da conspiração. Foi Marina quem finalmente falou, sua voz carregada de indignação. E Tempestade? O cavalo preso na cerca? Isso também foi planejado? Clara olhou para o pai com confusão. Que cavalo? Joaquim contou rapidamente sobre os últimos dias, sobre encontrar Tempestade preso, sobre seus cuidados noturnos, sobre como isso havia levado ao confronto desta noite. Conforme falava, via a raiva crescer no rosto de Clara. Ele usou sua compaixão contra você, disse ela quando ele terminou. Sabia que você não conseguiria ignorar um animal sofrendo, especialmente um que você havia cuidado antes. Então foi mesmo uma armadilha, murmurou Joaquim. A armadilha final. Ele provavelmente planejava usar isso para te incriminar novamente. Talvez acusá-lo de roubo de animais desta vez. Clara se levantou abruptamente. Precisamos ir até esse cavalo agora. Precisamos libertá-lo e cuidar dos ferimentos. Clara, é perigoso. O coronel pode voltar a qualquer momento. Que volte. A fúria na voz dela era palpável. Eu tenho evidências suficientes para destruir a vida dele como ele destruiu a nossa. Ele não vai mais intimidar ninguém. Marina se levantou também, pegando sua bolsa veterinária. Vou com vocês. Tempestade precisa de cuidados médicos imediatos. Enquanto caminhavam juntos em direção à cerca onde o cavalo permanecia preso, Joaquim sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Não apenas pela prova de sua inocência, mas pelo retorno de sua filha, pela possibilidade de reconstruir a família que pensara ter perdido para sempre. Mas uma pergunta ainda o atormentava. Onde estava o Coronel Benedito agora? E que tipo de retaliação um homem desesperado e exposto seria capaz de planejar? A resposta a essa pergunta viria mais cedo do que qualquer um deles imaginava. A caminhada até a cerca foi feita em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Joaquim liderava o caminho, seus pés conhecendo cada irregularidade daquela estrada, mesmo na escuridão. Clara caminhava ao seu lado, e ele percebia que ela observava atentamente cada movimento seu, como se tentasse memorizar o pai que havia perdido e reencontrado. Quando chegaram ao local onde Tempestade permanecia preso, Marina imediatamente acendeu uma lanterna potente que trouxera em sua bolsa. A luz revelou um quadro que fez todos os 3 prenderem a respiração. O cavalo estava visivelmente mais fraco do que quando Joaquim o havia visto pela última vez. Sua cabeça pendia baixa, e ele mal reagiu à aproximação do grupo.
Os ferimentos causados pelo arame farpado haviam piorado, e algumas moscas zumbiam ao redor das feridas abertas. Meu Deus, murmurou Clara, cobrindo a boca com as mãos. Como alguém pode deixar um animal nessas condições? Marina já estava em ação, abrindo sua bolsa e retirando instrumentos médicos. Joaquim, preciso que você o acalme enquanto eu trabalho. Ele está em estado de choque. E qualquer movimento brusco pode piorar a situação. Joaquim se aproximou lentamente de Tempestade, estendendo a mão para tocar suavemente o focinho do animal. Ei, meu velho amigo, chegou a hora de você sair daí. Para sua surpresa e alívio, Tempestade ergueu ligeiramente a cabeça ao som de sua voz. Havia ainda um brilho de reconhecimento naqueles olhos escuros, uma centelha de esperança que não havia se extinguido completamente. É incrível, comentou Marina, observando a reação do cavalo. Mesmo em estado de exaustão extrema, ele ainda reconhece você. Clara se ajoelhou ao lado do pai, estendendo hesitantemente a mão para tocar o pescoço de Tempestade. Eu me lembro dele, disse ela suavemente. Quando eu era pequena, você sempre dizia que ele era especial, que tinha uma alma diferente dos outros cavalos. E eu estava certo, respondeu Joaquim, suas mãos trabalhando para acalmar o animal, enquanto Marina começava a examinar os ferimentos. Tempestade sempre foi mais do que um cavalo. Era como se ele entendesse as pessoas, como se pudesse sentir suas emoções. Marina trabalhou com eficiência profissional, limpando cuidadosamente cada ferimento e aplicando antissépticos. Os cortes são profundos, mas não atingiram tendões ou artérias principais. Com cuidados adequados, ele se recuperará completamente. Quanto tempo vai levar? Perguntou Clara. Algumas semanas para a cicatrização completa, mas primeiro precisamos tirá-lo daqui. Marina olhou para o emaranhado complexo de arame farpado. Isso vai exigir muito cuidado. Um movimento errado pode causar ferimentos ainda piores. Joaquim examinou a situação com os olhos experientes de quem havia lidado com animais a vida inteira. Vou precisar cortar alguns fios, mas tenho que fazê-lo de uma forma que não assuste Tempestade. Clara se levantou. Vou buscar ferramentas no carro. Tenho um alicate na caixa de ferramentas. Enquanto ela se afastava, Marina continuou seu trabalho, conversando baixinho com Joaquim. Ele confia em você completamente. Isso vai facilitar muito o processo de libertação. Marina, Joaquim hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. Por que você arriscou tanto para nos ajudar? Você mal me conhece. E se envolver nisso, pode prejudicar sua carreira. Ela parou seu trabalho por um momento, olhando diretamente para ele. Porque meu pai sempre me ensinou que existem momentos na vida em que precisamos escolher entre o que é conveniente e o que é certo. E por quê? Ela sorriu ligeiramente. Eu sempre tive um fraco por causas perdidas. Causas perdidas? Um homem inocente lutando para provar sua honestidade. Um animal sofrendo sem motivo. Uma filha tentando se reconciliar com o pai. Marina voltou a trabalhar nos ferimentos. São todas causas que valem a pena defender. Clara retornou carregando não apenas o alicate, mas também uma lanterna adicional e alguns panos. Trouxe mais iluminação e material para a limpeza. Juntos, os três começaram o delicado processo de libertar Tempestade. Joaquim cortava cuidadosamente cada fio de arame, sempre conversando baixinho com o cavalo para mantê-lo calmo. Clara segurava as lanternas, direcionando a luz exatamente onde era necessária. Marina monitorava constantemente o estado do animal, aplicando mais medicamentos conforme cada área era libertada. O trabalho levou mais de 1 hora. Cada fio cortado revelava novos emaranhados e era necessário parar frequentemente para verificar se Tempestade não estava sendo machucado ainda mais. Mas gradualmente, o cavalo foi recuperando sua liberdade de movimento.
Quando finalmente cortaram o último fio, Tempestade permaneceu imóvel por alguns momentos, como se não conseguisse acreditar que estava livre. Então, lentamente, tentou dar um passo. Suas pernas tremeram pelo esforço e pela fraqueza, mas ele conseguiu se mover. Joaquim o apoiou, permitindo que o animal se apoiasse nele enquanto testava cada pata. "Está funcionando", murmurou Clara, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Marina fez um exame final, verificando cada ferimento e aplicando bandagens onde necessário. Ele vai precisar de repouso e cuidados constantes pelos próximos dias. Não pode ficar exposto aos elementos. "Para onde podemos levá-lo?" perguntou Joaquim. Era uma pergunta prática, mas carregada de implicações emocionais. Ele não tinha casa, não tinha propriedade, não tinha sequer um local fixo para dormir. Foi Clara quem respondeu, sua voz firme e decidida. "Para casa, papai. Para a nossa casa." Joaquim a olhou com confusão. "Clara, eu não tenho. Você tem agora." Ela sorriu, e havia determinação em seus olhos. "Aluguei uma pequena fazenda nos arredores da cidade ontem. Tem estábulos, pasto, tudo o que Tempestade vai precisar para se recuperar." "Você fez o quê?" "Eu sabia que depois de hoje, nós precisaríamos de um lugar para recomeçar. Todos nós." Clara olhou de Joaquim para Tempestade. Uma família quebrada, um cavalo ferido, e uma verdade que finalmente veio à luz. Temos muito trabalho de cura pela frente. Mientras Tempestade dava seus primeiros passos vacilantes em direção à liberdade, apoiado por Joaquim e monitorado cuidadosamente por Marina, uma nova realidade começava a tomar forma. Não era apenas sobre provar inocência ou expor a culpa de alguém. Era sobre reconstruir vidas que haviam sido destroçadas pela injustiça. Mas conforme se preparavam para deixar aquele local de sofrimento para trás, nenhum deles notou a figura que os observava das sombras, planejando um último e desesperado movimento para impedir que a verdade viesse completamente à luz. O coronel Benedito não estava disposto a aceitar a derrota sem uma luta final. O amanhecer encontrou Joaquim sentado numa cadeira de madeira simples, observando Tempestade descansar no estábulo limpo da pequena fazenda que Clara havia alugado. O cavalo dormia profundamente pela primeira vez em dias, suas feridas devidamente tratadas e seu corpo finalmente relaxado num ambiente seguro. A propriedade era modesta, mas acolhedora. Uma casa pequena de 2 quartos, um estábulo bem construído e cerca de 5 hectares de pasto verdejante. Era exatamente o tipo de lugar que Joaquim sempre sonhara ter, mas nunca imaginara que um dia poderia ser realidade novamente. Clara apareceu na porta do estábulo carregando 2 xícaras de café quente. Havia dormido apenas algumas horas, mas parecia determinada a aproveitar cada momento com o pai que havia reencontrado. "Como ele está?" perguntou, oferecendo uma das xícaras a Joaquim. "Melhor, muito melhor." Joaquim aceitou o café gratamente, sentindo o calor se espalhar por suas mãos calejadas. Marina fez um trabalho excelente. Os ferimentos estão limpos e as bandagens seguras. Clara se sentou numa cadeira ao lado dele, e por alguns minutos permaneceram em silêncio confortável. Pai e filha, finalmente reunidos, depois de tantos anos de separação. "Papai", Clara finalmente quebrou o silêncio, "preciso te pedir perdão por muito mais do que apenas ter duvidado de você." Joaquim a olhou, vendo lágrimas se formarem em seus olhos. "Quando tudo aconteceu, quando nossa vida desmoronou, eu estava furiosa com você por supostamente nos ter traído, furiosa com o mundo por ser injusto, furiosa comigo mesma por não conseguir manter nossa família unida." Clara enxugou uma lágrima que escorreu. "Mas mais do que isso, eu estava com medo." "Medo de quê?" "Medo de ficar pobre, medo de perder meu status na universidade,
Medo de que as pessoas me vissem como filha de um ladrão. Sua voz estava carregada de vergonha. Então eu fugi. Mudei de cidade, mudei meu sobrenome, construí uma nova vida onde ninguém conhecia a nossa história. Joaquim estendeu a mão e tocou suavemente o braço da filha. Clara, você era jovem. É natural ter medo quando sua vida inteira é virada de cabeça para baixo. Mas você não fugiu, papai. Mesmo perdendo tudo, mesmo sendo humilhado e rejeitado, você permaneceu aqui. Você enfrentou a vergonha, a pobreza, o desprezo das pessoas. Clara olhou diretamente para ele. Você manteve sua dignidade quando eu perdi a minha. Não diga isso. Você construiu uma carreira, uma vida independente. Isso exige coragem também. Construí uma vida baseada na negação de quem eu realmente era. Durante 5 anos, sempre que alguém perguntava sobre minha família, eu inventava histórias. Dizia que meus pais haviam morrido, que eu era órfã. Clara fechou os olhos, como se as lembranças fossem dolorosas demais. Matei você na minha cabeça porque era mais fácil do que enfrentar a realidade. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que permite que verdades difíceis sejam absorvidas e processadas. E o que mudou? Perguntou Joaquim gentilmente. Carla me mostrou uma foto do pai dela nos últimos dias de vida. Ele estava visivelmente doente, consumido pela culpa do que havia feito. E ela me disse algo que nunca esqueci. A culpa é uma prisão que nós mesmos construímos, e só nós podemos encontrar a chave para sair dela. Clara se levantou e caminhou até onde Tempestade descansava, observando o animal que simbolizava tanto sofrimento. E agora, esperança de cura, quando vi aquela foto, percebi que eu também estava numa prisão. Uma prisão feita de mentiras que eu contava para mim mesma. De uma nova identidade construída sobre a negação de quem eu realmente era. Ela se virou para Joaquim e percebi que só podia me libertar enfrentando a verdade. Mesmo que a verdade pudesse confirmar suas piores suspeitas sobre mim, especialmente então, porque se você realmente fosse culpado, eu precisava fazer as pazes com isso. E se você fosse inocente, sua voz falhou por um momento. Então eu tinha cometido o maior erro da minha vida ao abandonar meu próprio pai. Joaquim se levantou e caminhou até ela, envolvendo-a num abraço que ambos haviam esperado por 5 longos anos. Clara desabou em soluços, liberando anos de culpa, medo e arrependimento acumulados. Eu senti tanto sua falta, papai. Ela murmurou contra seu ombro. Todos os dias, todos esses anos, senti falta das nossas conversas, dos seus conselhos, da sua presença. Eu também senti sua falta, minha filha, mais do que você pode imaginar. Eles permaneceram abraçados por um longo tempo, pai e filha se reconectando através do toque e da proximidade que haviam negado a si mesmos por tanto tempo. Foi o som de um veículo se aproximando que os separou. Clara franziu o senho, olhando pela janela do estábulo. Está esperando alguém? Perguntou Joaquim. Marina disse que viria verificar Tempestade mais tarde. Mas é muito cedo ainda. Através da janela, viram uma caminhonete conhecida estacionar na entrada da propriedade. O coronel Benedito desceu do veículo, mas não estava sozinho. 2 homens o acompanhavam. Tipos que Joaquim reconheceu como capangas, que o fazendeiro às vezes contratava para serviços especiais. Ele veio até aqui, murmurou Clara, sua voz misturando incredulidade e medo. Joaquim sentiu o estômago se contrair. O coronel havia descoberto onde estavam, e pela cara de determinação em seu rosto, não viera para conversar pacificamente. Clara, você precisa ligar para a polícia. Agora. Mas papai, agora! A urgência em sua voz a fez reagir imediatamente. Enquanto Clara buscava seu telefone celular, Joaquim observou o coronel e seus homens se aproximarem da casa. Havia algo na postura do fazendeiro que sugeria desespero.
Um homem acuado que estava disposto a tomar medidas extremas para proteger seus segredos. Tempestade, como se sentisse a tensão no ar, ergueu a cabeça e relinchou baixinho, um som que carregava tanto alerta quanto lealdade ao homem que o havia salvado. A batalha final estava prestes a começar, e desta vez não havia lugar para fugir. O coronel Benedito bateu na porta da casa com força excessiva, cada pancada ecoando como um tambor de guerra. Joaquim fez sinal para Clara permanecer no estábulo, enquanto ele caminhava lentamente em direção à entrada principal. Cada passo era medido, cada movimento calculado para não provocar uma escalada desnecessária da violência. "Eu sei que vocês estão aí dentro." A voz do coronel atravessou a madeira da porta. "Quero conversar com vocês." Civilizadamente. Joaquim abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. "O que você quer, Benedito?" "Quero meu cavalo de volta. E quero que vocês parem com essa campanha de difamação contra mim." "Que campanha de difamação?" Joaquim abriu a porta um pouco mais, permitindo que o coronel visse seu rosto claramente. "Estamos apenas divulgando a verdade." "A verdade?" O coronel riu, mas não havia humor em seu riso. "A verdade é que você invadiu minha propriedade, roubou meu animal e agora está usando uma mulher para espalhar mentiras sobre mim." "As evidências não são mentiras, coronel. São documentos oficiais, registros bancários, confissões assinadas." O rosto do coronel se contorceu em raiva. "Documentos que podem ser forjados, confissões que podem ser inventadas. A palavra de um contador morto contra a minha." Foi nesse momento que Clara apareceu ao lado do pai, sua presença alterando imediatamente a dinâmica da situação. Ela segurava um envelope grosso em suas mãos e seus olhos brilhavam com determinação fria. "Na verdade, coronel, não é apenas a palavra de um contador morto." Sua voz era firme e profissional. "É a palavra de 3 bancos diferentes, 2 auditorias independentes e a Receita Federal." O coronel empalideceu visivelmente. "Do que está falando?" "Enquanto vocês libertavam Tempestade ontem à noite, eu passei algumas horas fazendo ligações para São Paulo. Descobri que não sou a única pessoa que esteve investigando suas atividades financeiras." Clara sorriu, mas era um sorriso sem calor. Parece que suas criatividades contábeis chamaram a atenção de algumas autoridades. "Isso é impossível." "É possível quando você deixa um rastro de evidências por mais de 5 anos. Transferências suspeitas, declarações inconsistentes, empresas fantasmas." Clara abriu o envelope e retirou vários documentos. "Você não foi muito cuidadoso ao encobrir suas pegadas." Joaquim observava a troca entre sua filha e o homem que havia destruído sua vida, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Clara havia se tornado uma mulher formidável, capaz de enfrentar qualquer adversário com inteligência e coragem. Mas o coronel Benedito era um homem desesperado, e homens desesperados eram perigosos. "Você não entende com quem está se metendo, menina?" disse o coronel, sua voz baixando para um tom ameaçador. "Eu tenho influência nesta região. Tenho amigos em lugares importantes." "Tinha", corrigiu Clara, "mas influência construída sobre mentiras e intimidação tem tendência a desmoronar quando a verdade vem à tona." Foi então que o coronel fez sinal para os 2 homens que o acompanhavam. Eles se aproximaram da porta e Joaquim pôde ver que um deles carregava um bastão de madeira. "Último aviso", disse o coronel. "Me devolvam meu cavalo e destruam esses documentos falsos, ou vocês vão se arrepender." "Ou o quê?" Clara deu um passo à frente, colocando-se entre o pai e os capangas. "Vai nos agredir? Vai destruir nossa propriedade? Vai nos ameaçar como fez com Sebastião durante anos?" Se necessário. Foi nesse momento que o som de sirene se tornou audível na distância. O coronel olhou nervosamente na direção do barulho, percebendo que sua janela de oportunidade estava se fechando rapidamente. "Polícia", disse Clara simplesmente.
Liguei para eles assim que você chegou. E também para alguns jornalistas locais que podem estar interessados numa história sobre corrupção e abuso de poder. A expressão do coronel mudou de ameaçadora para desesperada. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu posso fazer com que a vida de vocês se torne um inferno. Nossa vida já foi um inferno, respondeu Joaquim, finalmente encontrando sua voz. Por 5 anos, vivi como um pária, rejeitado pela comunidade que considerava minha família. Por 5 anos, minha filha viveu negando sua própria identidade. Você já fez o pior que podia fazer conosco. E agora, continuou Clara, chegou a hora de você enfrentar as consequências dos seus atos. As sirenes estavam cada vez mais próximas e o coronel sabia que não tinha mais tempo. Fez um último gesto desesperado, tentando empurrar a porta e entrar na casa à força. Mas Joaquim estava preparado. Anos de trabalho pesado haviam mantido sua força e ele conseguiu manter a porta fechada até que as viaturas policiais chegaram à propriedade. O que se seguiu foi uma confusão de vozes, explicações e acusações. Os policiais separaram todos os envolvidos, enquanto Clara apresentava metodicamente todas as evidências que havia coletado. Os documentos foram examinados, telefones foram feitos e, gradualmente, a verdade foi sendo estabelecida oficialmente. Marina chegou no meio da confusão, inicialmente preocupada com Tempestade, mas rapidamente compreendendo a magnitude do que estava acontecendo. Ela se juntou a Joaquim e Clara, oferecendo seu testemunho sobre o estado em que havia encontrado o cavalo e sobre as ameaças que o coronel havia feito. Quando os policiais finalmente levaram o coronel Benedito embora, algemado e balbuciando protestos sobre sua inocência, uma estranha calma desceu sobre a pequena fazenda. Os capangas também foram detidos e as ameaças que haviam pairado sobre a família finalmente se dissiparam. Joaquim olhou para Clara, que observava a viatura policial se afastar carregando o homem que havia destruído suas vidas. Havia lágrimas em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Acabou, papai, ela sussurrou. Finalmente acabou. Mas mesmo sabendo que a justiça estava sendo feita, Joaquim sentia que a verdadeira cura ainda estava apenas começando. Recuperar sua reputação era importante, mas reconstruir sua relação com Clara e encontrar seu lugar no mundo novamente seria o verdadeiro desafio. Tempestade relinchou suavemente do estábulo, como se estivesse chamando-os de volta para casa. 3 semanas após a prisão do coronel Benedito, Joaquim estava de pé no centro da praça principal da cidade, rodeado por mais pessoas do que havia visto reunidas em anos. O prefeito havia convocado uma assembleia pública para esclarecer os fatos e restaurar a justiça na comunidade. Palavras bonitas que não conseguiam apagar 5 anos de humilhação e rejeição. Clara segurava firme em seu braço, sua presença sendo a única coisa que o impedia de fugir daquele momento. Marina estava ao seu outro lado, carregando uma pasta com todos os documentos que comprovariam publicamente sua inocência. Tempestade aguardava em casa, completamente recuperado e pastando livremente nos campos verdes da pequena fazenda que agora chamavam de lar. Não precisa fazer isso, papai, sussurrou Clara pela 10ª vez naquela manhã. Você já provou sua inocência, as autoridades já reconheceram o erro. Sim, preciso, respondeu Joaquim, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Essas pessoas me viram como ladrão durante 5 anos. Elas me ignoraram, me rejeitaram, me trataram como se eu fosse invisível. Elas merecem ouvir a verdade diretamente da minha boca. O prefeito subiu ao pequeno palanque improvisado e pediu silêncio. A multidão se calou gradualmente, todos os olhos se voltando para o homem que um dia havia sido respeitado e agora estava prestes a ter sua honra publicamente restaurada. Senhoras e senhores, começou o prefeito, estamos aqui hoje para corrigir uma injustiça terrível que marcou nossa comunidade pelos últimos 5 anos.
Joaquim observou os rostos na multidão. Algumas pessoas evitavam seu olhar, claramente envergonhadas por terem acreditado nas mentiras. Outras o fitavam com curiosidade, como se estivessem vendo um fantasma do passado. Algumas poucas, como Dona Isaura, sorriam encorajadoramente, demonstrando que nunca haviam perdido completamente a fé nele. Mas Joaquim Santos, continuou o prefeito, foi injustamente acusado de roubo há 5 anos. Hoje, graças ao trabalho investigativo de sua filha Clara e às evidências coletadas, sabemos que ele era completamente inocente. Um murmúrio percorreu a multidão. Joaquim sabia que muitas daquelas pessoas já tinham ouvido rumores sobre sua inocência. Mas ouvir a confirmação oficial era diferente. Mais do que isso, o prefeito elevou a voz. Descobrimos que Joaquim foi vítima de uma conspiração elaborada pelo coronel Benedito para encobrir seus próprios crimes financeiros. O murmúrio se transformou em conversas mais altas. Algumas pessoas pareciam genuinamente chocadas, outras apenas confirmavam suspeitas que já nutriam há anos. Foi então que o prefeito chamou Joaquim ao palanque. Gostaria de convidar o senhor Joaquim Santos para falar conosco. Joaquim sentiu suas pernas vacilarem. Durante 5 anos, havia sonhado com esse momento. A chance de limpar seu nome publicamente, de restaurar sua honra diante da comunidade que o havia rejeitado. Mas agora que o momento chegara, as palavras pareciam ter fugido completamente de sua mente. Clara apertou seu braço encorajadoramente. Vá, papai, diga a eles quem você realmente é. Joaquim caminhou lentamente até o palanque, sentindo cada olhar cravado em si. Quando chegou ao microfone, olhou para a multidão e viu rostos que conhecia desde a infância. Comerciantes com quem havia negociado, vizinhos que haviam sido amigos, pessoas que um dia o respeitavam e depois o desprezaram. Não sei bem o que dizer, começou, sua voz rouca pela emoção. Durante 5 anos, carreguei o peso de uma acusação falsa. Durante 5 anos, caminhei por essas ruas sendo tratado como um criminoso. O silêncio era absoluto agora. Cada pessoa na praça estava completamente concentrada em suas palavras. Houve momentos em que quase acreditei que talvez realmente fosse culpado de alguma coisa. Momentos em que a dor da rejeição era tão grande que eu me perguntava se não seria mais fácil simplesmente admitir crimes que nunca cometi. Ele fez uma pausa, procurando forças para continuar. Mas havia algo que me impedia de desistir completamente. A lembrança de quem eu era antes de tudo isso acontecer. A lembrança do homem que cuidava dos animais com amor, que trabalhava honestamente para sustentar sua família, que acreditava que fazer o certo era sempre a melhor escolha. Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos de algumas pessoas na multidão. Joaquim viu Dona Isaura enxugando os olhos com um lenço e o padeiro que costumava lhe dar pão velho baixando a cabeça envergonhado. Hoje não estou aqui para culpar ninguém, continuou Joaquim, sua voz ganhando força. Não estou aqui para pedir desculpas pelo que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Estou aqui para dizer uma coisa simples. Eu sempre fui inocente e sempre serei o mesmo homem que vocês conheceram antes. Ele olhou diretamente para Clara, que sorria através das lágrimas. Estou aqui para dizer que o sofrimento me ensinou coisas que a prosperidade nunca poderia ensinar. Me ensinou a importância da compaixão, o valor da dignidade própria e o poder de nunca desistir da verdade. A multidão estava completamente silenciosa agora, muitas pessoas chorando abertamente. E estou aqui para dizer que perdoo. Perdoo todos que duvidaram de mim, que me viraram as costas, que acreditaram em mentiras sobre meu caráter. Porque guardar rancor seria me transformar no tipo de pessoa que nunca fui. Quando Joaquim desceu do palanque, uma coisa extraordinária aconteceu. Uma pessoa na multidão começou a aplaudir. Depois outra e outra.
Em poucos momentos, toda a praça estava em pé, aplaudindo o homem que havia mantido sua dignidade, mesmo nos momentos mais escuros. Mas o que tocou mais profundamente o coração de Joaquim não foram os aplausos. Foi ver Clara correndo em sua direção, lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto, pronta para abraçar o pai que havia não apenas sobrevivido à injustiça, mas emergido dela como um homem ainda mais íntegro. Naquele momento, sob o sol quente da praça onde havia sido publicamente humilhado anos atrás, Joaquim Santos finalmente recuperou não apenas sua reputação, mas algo ainda mais precioso: a certeza de que havia permanecido fiel a si mesmo quando tudo ao seu redor desmoronara. A verdade havia triunfado, mas mais importante ainda, sua alma havia permanecido intacta. 6 meses depois da Assembleia Pública, Joaquim estava de pé na varanda de sua casa, observando Tempestade galopar livremente pelo pasto verde. O cavalo havia se recuperado completamente, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Sua pelagem branca brilhava ao sol, e havia uma alegria em seus movimentos que há muito tempo não se via. A pequena fazenda havia se transformado completamente desde que se mudaram para lá. Clara havia usado parte da compensação financeira que receberam do processo contra o coronel Benedito para fazer melhorias na propriedade. Agora havia cercas novas, um sistema de irrigação moderno e até mesmo uma pequena horta onde Joaquim cultivava verduras para consumo próprio. Papai! A voz de Clara o tirou de seus pensamentos. Ela se aproximou, carregando 2 xícaras de café, um ritual que haviam estabelecido para as manhãs de domingo. Estava pensando, disse Joaquim, aceitando o café e se sentando numa cadeira de balanço que Clara havia comprado especialmente para ele. Sobre como tudo mudou. Para melhor? Perguntou Clara, sentando-se ao seu lado. Definitivamente para melhor, mas não da forma como eu esperava. Clara o olhou com curiosidade. Como assim? Joaquim apontou para a Tempestade, que havia parado de correr e agora pastava tranquilamente. Quando tudo começou, eu pensava que seria sobre salvar um cavalo. Depois pensei que seria sobre provar minha inocência, mas no final foi sobre muito mais do que isso. Foi sobre o quê? Foi sobre descobrir que mesmo quando perdemos tudo, casa, trabalho, reputação, família, ainda podemos encontrar propósito em ajudar outro ser que sofre. Joaquim sorriu, observando o animal que havia catalisado toda a sua jornada de redenção. E foi sobre aprender que algumas vezes, ao salvar outros, acabamos salvando a nós mesmos. Marina apareceu na entrada da propriedade, caminhando em direção à casa com sua bolsa veterinária. Mesmo com Tempestade completamente recuperado, ela continuava fazendo visitas regulares, não mais como veterinária, mas como amiga da família. Como está nosso paciente favorito hoje? Perguntou ela, juntando-se a eles na varanda. Perfeito, respondeu Joaquim. Às vezes, olho para ele e mal consigo acreditar que é o mesmo animal que encontrei preso naquela cerca. Marina se sentou na beirada da varanda, observando Tempestade com satisfação profissional. A capacidade de recuperação dos animais sempre me impressiona. Eles não carregam rancor, não vivem no passado. Quando são tratados com amor e cuidado, simplesmente florescem. Como as pessoas deveriam ser, murmurou Clara. Como as pessoas podem ser, corrigiu Joaquim. Desde a Assembleia, tenho recebido visitas de pessoas que querem se desculpar pelo que aconteceu. Ontem mesmo, o padeiro apareceu aqui oferecendo pão fresco toda semana. Dona Isaura trouxe um bolo e ficou 2 horas conversando sobre os velhos tempos. E como você se sente em relação a isso? Perguntou Marina. Joaquim refletiu por um momento antes de responder. Grato. Não porque elas se desculparam, mas porque tiveram coragem de reconhecer que erraram. Isso mostra que nossa comunidade ainda tem bondade no coração. Clara tocou suavemente o braço do pai. Papai,
Recebi uma ligação interessante ontem à noite. De quem? Do senhor Roberto, dono da Fazenda Esperança. Ele ouviu falar sobre sua experiência com cavalos e quer oferecer um emprego. Não como funcionário comum, mas como consultor especializado em comportamento equino. Joaquim levantou as sobrancelhas, surpreso. Consultor? Parece que sua história com Tempestade correu a região. Vários criadores ficaram impressionados com sua capacidade de se conectar com um animal traumatizado e ajudá-lo a se recuperar. Clara sorriu. Eles querem aprender seus métodos. A ironia da situação não passou despercebida por Joaquim. 5 anos atrás, fora expulso de uma fazenda sob acusações falsas. Agora, estava sendo convidado a compartilhar sua expertise com outros criadores. E o que você respondeu? Que conversaria com você primeiro. Mas, papai, seria uma oportunidade incrível. Você poderia trabalhar com o que ama, ajudar outros animais e ainda construir uma reputação baseada em sua verdadeira competência. Marina aplaudiu a ideia. Seria perfeito, Joaquim. Você tem um dom natural com animais, especialmente aqueles que passaram por traumas. Talvez, disse Joaquim pensativamente. Mas primeiro quero ter certeza de que Tempestade está completamente estabilizado aqui. Ele passou por muito, e não quero que se sinta abandonado novamente. Como se tivesse ouvido seu nome, Tempestade ergueu a cabeça e olhou diretamente para o grupo na varanda. Então, para surpresa de todos, começou a trotar em direção à casa. Olhem só, sussurrou Marina. Ele quer fazer parte da conversa. Tempestade se aproximou da varanda e estendeu o pescoço por sobre a cerca baixa, claramente procurando carinho. Joaquim se levantou e foi até ele, acariciando suavemente o focinho sedoso. O que você acha, meu velho amigo? Perguntou ao cavalo. Deveríamos ajudar outros cavalos como nós ajudamos você? Tempestade encostou a cabeça no ombro de Joaquim, um gesto de carinho e confiança que fez Clara e Marina sorrirem. Acho que ele aprova a ideia, disse Clara. Joaquim continuou acariciando Tempestade, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em todos os animais que poderiam estar sofrendo como Tempestade havia sofrido, em todos os donos que poderiam aprender métodos mais compassivos de treinamento, em todas as vidas, humanas e animais, que poderiam ser melhoradas através do que havia aprendido em sua jornada. Sabe de uma coisa? Disse ele finalmente. Acho que vou aceitar essa oferta, mas com uma condição. Qual? Perguntou Clara. Quero que você seja minha sócia no negócio. Você tem formação empresarial, conhece as legalidades, pode ajudar a estruturar tudo adequadamente. Clara ficou em silêncio por um momento, claramente emocionada pela proposta. Papai, eu adoraria trabalhar com você, mas tenho meu emprego em São Paulo. E se você pudesse fazer os dois, trabalhar remotamente parte do tempo, vir aqui nos fins de semana e feriados? Joaquim sorriu. Não é apenas sobre o negócio, Clara. É sobre termos tempo para reconstruir nossa relação, para recuperar os anos que perdemos. Lágrimas brilharam nos olhos de Clara. Você realmente gostaria disso? Mais do que qualquer coisa no mundo. Tempestade relinchou suavemente, como se estivesse dando sua aprovação ao plano. Marina riu, observando a cena com carinho. Parece que vocês têm a bênção do membro mais importante da família, disse ela. Enquanto o sol se punha sobre a pequena fazenda, pintando o céu de tons dourados e rosados, Joaquim sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Sua jornada de sofrimento havia terminado, mas uma nova jornada de propósito e conexão estava apenas começando. Ele havia perdido tudo uma vez, mas agora estava ganhando algo ainda mais valioso. A chance de transformar sua dor em cura, sua experiência em sabedoria e sua compaixão em força para ajudar outros. 1 ano depois, Joaquim estava de pé no mesmo local onde havia encontrado Tempestade, preso na cerca de arame farpado. Mas agora, em vez de um animal ferido e desesperado,
Havia apenas um campo verde e pacífico onde algumas flores silvestres haviam brotado. A cerca havia sido removida e substituída por uma cerca baixa de madeira que não representava perigo para qualquer criatura. Clara estava ao seu lado, segurando um pequeno cartaz que seria instalado ali em memória de todos os animais que haviam sofrido desnecessariamente. A ideia havia sido dela: transformar aquele local de dor em um símbolo de esperança e renovação. "Papai", disse ela, observando as flores que dançavam suavemente na brisa matinal, "você se arrepende de alguma coisa?" Joaquim refletiu sobre a pergunta que sua filha fazia frequentemente, como se ainda precisasse de reasseguramento de que haviam tomado as decisões certas. De ter sofrido? Não. Sua resposta surpreendeu Clara, como sempre surpreendia. "O sofrimento me ensinou quem eu realmente sou. Me ensinou que posso perder tudo e ainda assim manter minha humanidade intacta. E de ter perdido 5 anos conosco? Esses anos não foram perdidos, minha filha. Foram investidos em nos tornar as pessoas que precisávamos ser para estarmos aqui hoje." Joaquim sorriu, observando Tempestade pastando tranquilamente a alguns metros de distância. "Se nada disso tivesse acontecido, você ainda seria uma jovem que definia seu valor pelo que os outros pensavam dela. Eu ainda seria um homem que nunca havia testado verdadeiramente sua própria força." Clara assentiu, compreendendo a sabedoria das palavras do pai. Nos últimos meses, ela havia deixado seu emprego em São Paulo e se mudado definitivamente para a fazenda. Juntos, haviam criado um centro de reabilitação para cavalos traumatizados que estava ganhando reconhecimento em toda a região. "E Marina?" perguntou Clara, sorrindo ao ver a veterinária se aproximar, carregando sua bolsa e acompanhada de um jovem casal que trazia um cavalo visivelmente assustado. "Marina encontrou sua verdadeira vocação", respondeu Joaquim. "Ela sempre foi uma excelente veterinária, mas agora é também uma curadora de almas, tanto humanas quanto animais." Eles observaram Marina conversar gentilmente com o casal, explicando-lhes o processo de reabilitação que seu cavalo passaria. Havia uma serenidade em sua postura que não existia antes, a satisfação de alguém que havia encontrado seu propósito verdadeiro na vida. E o coronel? Clara raramente perguntava sobre ele, mas hoje parecia ser um dia para fechar todos os círculos do passado. O coronel está pagando por suas escolhas, não apenas legalmente, mas vivendo com o peso de saber que destruiu vidas por ganância e orgulho. Joaquim fez uma pausa. "Às vezes penso que minha prisão foi mais libertadora que a dele." "Como assim?" "Minha prisão foi externa, pobreza, rejeição, humilhação. Mas por dentro eu permaneci livre. A prisão dele é interna. Culpa, amargura, solidão. E esse tipo de prisão não tem chaves que outros possam girar." Tempestade ergueu a cabeça e começou a caminhar em direção a eles, como fazia todas as manhãs. Era um ritual diário. O cavalo procurava Joaquim para receber carinho e, de certa forma, oferecer o seu próprio tipo de gratidão silenciosa. "Olá, meu velho amigo", murmurou Joaquim, acariciando o pescoço sedoso do animal. "Pronto para mais um dia de trabalho?" Tempestade havia se tornado parte integral do centro de reabilitação. Sua presença calma e confiante ajudava outros cavalos traumatizados a se sentirem seguros. Era como se ele compreendesse que sua própria cura lhe dava a responsabilidade de ajudar outros a encontrarem a deles. Clara instalou cuidadosamente o cartaz no poste novo. As palavras que ela havia escolhido eram simples, mas poderosas. Em memória de todas as criaturas que sofreram e em celebração da capacidade infinita de cura e renovação que existe em cada coração que se abre para o amor. "Perfeito", disse Joaquim, lendo as palavras em voz alta. "Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Ela ficaria orgulhosa de nós dois", corrigiu Clara. "De como transformamos dor em propósito,
trauma em cura, separação em união. Marina se aproximou deles após instalar o novo cavalo no estábulo de quarentena. Como está nosso paciente número 50? Assustado, mas com potencial, respondeu Joaquim. Vou começar a trabalhar com ele amanhã. Tempestade pode ajudar. Ele tem um jeito especial com os recém-chegados. Vocês sabem que nossa lista de espera agora tem mais de 100 casos? Disse Marina. Mas havia orgulho em sua voz, não preocupação. 100 famílias que estão dispostas a investir na cura em vez de desistir dos seus animais, observou Clara. Isso mostra que nossa mensagem está se espalhando. Nossa mensagem é simples, disse Joaquim, olhando ao redor da propriedade que havia se tornado muito mais do que uma casa. Era um santuário, um lugar de cura, um testemunho vivo do poder da compaixão. Não importa quão profundos sejam os ferimentos, não importa quão perdida pareça estar a esperança, sempre existe um caminho de volta para a luz. O sol estava alto agora, aquecendo a terra e fazendo as flores brilharem com cores vibrantes. Joaquim olhou para sua filha, para sua querida amiga Marina, para a tempestade pastando pacificamente, para o centro de reabilitação que haviam construído juntos e sentiu uma gratidão profunda preencher seu coração. Ele havia começado essa jornada como um mendigo solitário, caminhando por uma estrada empoeirada. Estava terminando como um homem cercado de amor, propósito e esperança, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que sua história tocaria. Sabe de uma coisa? Disse ele, passando os braços pelos ombros de Clara e Marina. Eu costumava pensar que o oposto do sofrimento era a felicidade. Mas agora sei que o oposto do sofrimento é o propósito. E quando encontramos nosso propósito, a felicidade se torna uma consequência natural. Tempestade relinchou suavemente, como se concordasse com essa filosofia. E enquanto os 3 amigos caminhavam de volta para casa, seguidos pelo cavalo que havia catalisado toda essa transformação, o futuro se estendia à frente deles, brilhante com possibilidades infinitas. Porque algumas histórias não terminam, elas simplesmente se transformam em novos começos, ecoando através do tempo como lembretes de que a esperança, uma vez plantada em solo fértil de compaixão, sempre encontra uma forma de florescer.